Oi, gente. Ainda terça-feira, ainda 22 de setembro de 2015. Como contei, né, mais cedo um pouco, hoje tive terapia e aí saí da terapia. Eu tenho muito trabalho para fazer, eu tenho muitas leituras para fazer. Eu tenho que organizar, inclusive, uma grade, assim, de agenda, sabe mesmo, de tarefas e tal, para dar conta de tudo, porque acabei me comprometendo com um número razoável de coisas, né, para variar. Mas, não sei, tava meio assim, aí vim ao cinema, né, vim ao cinema e queria assistir um filme mais leve, mas acabei pegando um francês chamado De Cabeça Erguida, sobre há um protagonista, né, um jovem. O filme tem início, ele ainda é uma criança de 6 anos de idade, mas já assim, com um certo desajuste, né, uma agressividade, destrói tudo, não para em escolas, ofende. E a mãe é mais louca, né, na verdade, você ao longo do filme percebe que a instabilidade, né, o problema do menino advém da mãe, drogadita, completamente irresponsável, imatura, completamente, né, e que tem 2 meninos. Aí a Catherine Deneuve faz o papel de uma juíza da infância. E o longa, sobretudo, acompanha a trajetória desse menino, né? E mostra outros meninos como ele e tal, mas dá uma ideia, uma noção. Não é um documentário, tá, gente? É ficção. Mas dá uma ideia, uma noção, assim, dos tantos desafios, né, que são enfrentados por todos os envolvidos para conseguir reinserir, readequar, né? Conseguir trabalhar com um menino, uma menina, de modo a que eles consigam viver em sociedade, né? Sem transgredirem a lei, sem cometerem crimes. A gente percebe no filme desde a dificuldade de controlar as próprias emoções da pessoa lá, do indivíduo em questão, até uma incapacidade ética, né, de discernir muito bem e fazer uma opção melhor, sabe? Muito complicado, assim. Uma intolerância, frustração que se traduz em violência, né? Explosões e tal. E ao final, ai, nossa, eu já tô assim, muito comovida com tudo, né? E aí fiquei pensando assim, eu, que sou uma pessoa que não entrei em conflito com a lei, apesar de ter sido cleptomaníaca a uma certa altura da minha vida, sei lá, quando eu tinha eu cheguei a Brasília e fiz 13 anos aqui. Então, com uns 14 anos, mais ou menos 15, eu tive um período cleptomaníaco. Roubava pequenas coisas pela adrenalina, de saber que estava pegando sem ser pega. E fora isso, sim, né, comecei a beber com uma turma que era da escola, e as drogas começaram muito cedo, e tudo tinha um fundo que era emocional, né? Era emocional, assim, era uma não sei, uma ansiedade, um desespero. Acho que a palavra é desespero, né? Você sente um desespero, por mais que você
tenha uma casa, tenha uma família, a depender de como é essa família. É como se você estivesse encarcerado dentro de si próprio, assim, não conseguisse se comunicar, não conseguisse dar vazão, não conseguisse, e por consequência não conseguisse elaborar, não conseguisse dar conta de si próprio, assim. Eu acho que o filme me comoveu porque chegou uma hora, assim, que eu entendi o seguinte, que realmente é muito complexo, né? E dependendo de que fase a coisa começa, aquilo pode se tornar muito mais forte do que você. Então eu lembro assim, por exemplo, quando eu bebia muito, quando eu me drogava, não era uma coisa assim, é porque ela gosta, ela é suicida porque ela quer, porque ela gosta, não. Resumindo assim, e eu vou ser bem simplista, mas era mais forte do que eu. Era mais forte. Assim, é como algo que te arrasta, você não consegue, você não conhece outra opção, você não conhece outra possibilidade que dê vazão ao excesso de energia que você tem, mais o medo, a raiva, o desespero, sabe, a angústia. É como se você pudesse, você gritasse o tempo inteiro, entendeu? Você acordasse gritando e gritasse até dormir, até cair à noite novamente, para dormir, para iniciar o dia seguinte, tudo de novo. Eu percebo, assim, eu faço terapia há 25 anos, né? E hoje, depois desse tempo todo, várias fases, vários momentos cruciais, vários momentos dolorosos, várias descobertas que você vai fazendo, porque são camadas e mais camadas, assim, e a dor, às vezes as dores mudam, às vezes não persistem as mesmas dores, às vezes você supera algumas coisas, às vezes você esvazia, às vezes você reelabora, mas eu percebi hoje, eu fico tão desesperada, assim, tão desestabilizada às vezes, que nem eu fiquei agora, que eu saí e comprei um monte de doces, e comi uma caixa de suspiros quase inteira, com a mesma compulsão e cegueira de quando eu cheirava ou tomava alguma coisa ou não conseguia parar de beber. É muito diferente, assim, é muito diferente. Imagina, eu me entupi de suspiro, é inócuo, é inofensivo. Mas assim, eu parado na frente do shopping, gente, com um suspiro desse tamanho, porque eu pus lá no porta-malas, antes de sair. Suspiro desse tamanho, eu mordendo, assim, e o suspiro, sabe, pedação assim na boca. E as pessoas passando, saindo na porta do bem de cara pro shopping, assim, porque o carro estava estacionado ali. E eu simplesmente não conseguia parar. Não conseguia parar porque no começo aquele garoto, nossa, eu fiquei assustada com ele, né? Falei, que isso? Hein? Aí depois fui entendendo a história, né? A mãe, o ambiente e tal. A falta de limite total, a falta de, né? E por fim, eu não sei se eu falo, né, do final, porque, sei lá, vai que vocês vão assistir o filme, mas há uma derradeira transformação na vida do protagonista. E aí
Nossa, aí me doeu demais, porque toda vez que eu vejo algo referente a isso, eu sim. Aí é engraçado, né, gente? Porque mentalmente a gente sabe que tá tudo sob controle, assim, tá tudo sob controle. Mas emocionalmente a gente transborda. A gente transborda, assim, tem uma. Entorna, sabe? Alguma coisa entorna. Eu me pergunto assim, se algum dia a gente se cura de vez. Ai, meu Deus. Eu acho assim. Olha só, né? Tão engraçado isso, eu tô desbaratinado que eu tô dirigindo e vim parar no automático no meu trabalho. São as rotas seguras, né? Acho que pessoas como eu, assim, criam como se fôssemos autistas, né? A gente cria certas rotinas, assim, que dão segurança e a gente as segue, assim, sem pensar muito. Mas agora eu vou para onde eu iria mesmo originalmente, que é ao cinema. Ao outro cinema. Mas, para concluir, eu hoje tenho uma satisfação, vamos dizer assim, a de saber que a minha determinação tornou possível uma transformação muito profunda, assim, muito profunda. Então, eu muito cedo decidi fazer a terapia, imaginava que a terapia era a única maneira e foi algo intuitivo. Eu não tinha nenhum conhecimento mesmo sobre isso, a não ser alguma coisa que eu li aqui e ali, numa época que não existia internet. Tá? Não existia internet quando eu tinha 15, 16 anos. E com 17 eu comecei a trabalhar para poder pagar uma terapia, para poder fazer uma terapia. E como a escola, assim, eram as duas coisas que eu jamais na vida cogitei deixar: a escola e a terapia. Então, mesmo quando o dinheiro não dava, mesmo quando eu fiquei desempregada, mesmo com todas as dificuldades, mesmo quando eu me separei, fiquei sem ter onde morar e sei lá, tudo que eu passei na vida, eu sabia, mesmo quando eu precisei ficar sem fazer terapia, eu sabia que eu voltaria, eu sabia que eu continuaria fazendo. Aquilo não havia como não fazer mais, assim, a terapia fazia parte da minha vida, eu precisava fazer. Era a terapia ou a cocaína, era a terapia ou a bebida, era a terapia ou os relacionamentos trashes, era a cocaína ou os alucinógenos, era a cocaína ou a bebida misturada com mais coisas, era a terapia ou o fio da navalha. E mesmo tendo recaídas, mesmo quando algumas coisas voltaram para minha vida por causa de casamentos, mesmo vivendo as relações trashes, que foi o último vício mais perigoso que eu consegui abandonar, que eu consegui finalmente deixar. A terapia sempre esteve ali concomitantemente. Assim, eu sempre acreditei que com a terapia eu ia conseguir largar as outras coisas. Aí se pode pensar assim, então você se viciou na terapia. Terapia é um tratamento médico. É como o diabético. Ele não pode largar a insulina simplesmente. Vou viciar a insulina, então não posso ficar aplicando todo dia.
O que mais? Para pessoas como eu, né, gente? Apesar de que eu acho que na sociedade em que vivemos, pouquíssimas pessoas podem se vangloriar de não viverem nenhum tipinho de desajuste. Em absoluto, eu sou muito sortuda. Caraca, velho, eu sou tão sortuda que até eu fico de cara. Agora eu quero que essa sorte toda me traga dinheiro. E eu decidi. Gente, se eu ficasse milionário um dia, se eu ficar milionário um dia, eu tiver muito dinheiro e ficar rica, eu vou abrir uma escola, talvez um internato, para meninas negras. Para meninas em situação de vulnerabilidade, brancas, pardas, indígenas, negras, mas sobretudo negras, que eu acho que são as mais vilipendiadas nessa nossa sociedade, e prepará-las de uma maneira impecável para elas serem primeiro escalão, juízas, médicas, especialistas, autoridades internacionais, para elas terem prazer com conhecimento, como eu tenho, e poderem elas construírem o futuro delas e as condições para elas terem um filho, uma filha, se elas quiserem, sem ficarem à mercê do companheiro, da responsabilidade de um homem ou irresponsabilidade de um homem. Eu só comecei a gravar esse porque o filme se chama De Cabeça Erguida. É um filme francês. Catherine Deneuve está maravilhosa. O protagonista, o menino que faz, também é muito bom. Eu percebi que, assim, em grande parte, eu acho, assim, eu vivia dois principais sentimentos em relação a essas loucuras que eu fiz, assim. Uma era, mas eu sempre fui muito curiosa e eu me permiti, e eu fiz, eu aconteci, eu aprontei, fui muito corajosa, nossa, como eu, uau, né? Que forte que eu sou e tal, até para transgredir, nossa, quase morri, mas eu fiz porque eu queria fazer. E ao mesmo tempo uma culpa. Eram os dois opostos, né? Uma culpa, porque, nossa, eu podia ter estudado, eu podia ter... Se eu tivesse usado a mesma energia construtivamente, gente, o céu era o limite. O céu era o limite. Eu teria aprendido 1000 idiomas, teria viajado para o exterior, teria aprendido um monte de profissões cedo, teria feito não sei quantas graduações. Eu sei, com a mesma energia, bem canalizada, nossa. Então eu vivia esses dois extremos, né? E aí hoje, saindo do filme e comprando 5 caixas de diferentes doces e devorando metade de uma caixa de suspiros na frente do shopping, que nem uma louca, não conseguia parar de comer, não conseguia parar de enfiar os suspiros na boca. Eu só fiquei um pouco surpresa com isso, assim, de ser mais forte do que a gente. É mais forte, às vezes é mais forte. Hoje eu consegui deslocar para o açúcar, mas é mais forte do que eu. E quando me ataca, meu Deus do céu, quando me ataca esse tipo de desestabilização, assim, eu acho que eu sou capaz de correr até a quitanda mais próxima, até a barraquinha, o tio da barraquinha da parada de ônibus, só para poder comprar um doce, para me aplacar, para me acalmar.
E isso para mim é meio espantoso, porque eu achava que eu não precisava mais, assim, que eu não era mais assim, que o açúcar, tá, tinha virado o meu vício, eu já falei sobre isso e tal, mas que era uma coisa um pouco mais light, assim, tipo, não, quem a vida toda teve esse temperamento, essa inclinação, né, do adicto como eu tenho, também não é assim, você larga tudo de uma vez. O açúcar é a última fase da transição para eu não precisar de mais nada. Só que hoje eu percebi que é mais forte do que eu, então ainda há muito que se caminhar, assim, há muito que se trabalhar. Hoje eu percebi também que essa hipersensibilidade, assim, que me levou para esses lados como menino, é, é algo que nos torna muito solitários, né? Muito solitários, por mais que você esteja cercada de uma multidão, há uma solidão porque há uma dificuldade, uma fraqueza, uma vulnerabilidade que ninguém nunca vai entender. Nunca. Muitos vão se aproveitar, né? Muitos podem rir dela, mas entender só quem sofre da mesma coisa. E por fim, todas as vezes que aparece um bebê, eu quero morrer. E eu fiquei, de novo, né? Pensando nessas lacunas, porque aí há umas lacunas, né? Que são decorrentes das nossas escolhas, né? Dessas escolhas, dessas loucuras, essas coisas. Por exemplo, eu vou confessar uma coisa assim que eu nunca pensei, acho que eu falei uma vez só na terapia, nunca publicizei, nem meus amigos, nunca falei. Pra falar a verdade, sinto uma vergonha, assim, porque eu acho que é uma bobagem, mas por um lado, por exemplo, foi algo que me fez sofrer muito, assim, por muitos e muitos e muitos anos. Eu vivi uma coisa assim, uma dicotômica, né? Porque eu pensava, eu já fui muito bonita e eu teve um período que eu era muito atlética e gostava, enfim, do jogo da sedução, já falei, e conquistava, né? Assim, tive tantos namorados que nem sei contar, assim. Passei por 5 casamentos, né? Mas eu tinha no fundo, uma tristeza profunda, profunda. E que eu só me livrei dela recentemente. Que era assim, me doía eu achar que eu tinha algumas qualidades. Era inteligente, tinha uma aparência bacana, era muito passional, me apaixonava pelos caras, me ligava a eles, queria que os relacionamentos durassem a vida toda, apesar de, no fundo, eu não querer destruir tudo, mas... E eu sofria porque nunca tinha ouvido de nenhum deles que queria que eu fosse a mãe dos filhos. Que bobagem, né? Isso vindo de uma feminista, então. Mas assim, eu tinha essa coisa, que eu achava que alguém querer que você fosse, seu companheiro querer que você fosse a mãe dos filhos dele, é algo imensurável. Imensurável, inigualável, é o máximo do amor e da admiração e do que um homem ou que uma mulher, enfim, pode ter em relação a você, né? E eu vivia cindida, porque por mais admirável que eu fosse, que eu conseguisse ser, eu nunca na vida tinha ouvido isso. E aí aquilo, quando veio a consciência, né? Porque eu também não era muito claro para mim quando eu era mais nova, assim, 20 e poucos anos, mas depois se tornou. Nossa, quando veio a consciência foi uma dor. E continuou sendo até o último casamento. Aí quando
E aí o pai da minha filha faleceu de uma maneira horrorosa, foi assassinado. E minha filha, exatamente um ano depois, sofreu um acidente horrível que quase tirou a vida dela e ela perdeu a perna. E menos de um ano depois ela engravidou e hoje eu já sou avó. Mas quando o pai não sei, em algum momento nisso, antes do assassinato do meu ex-marido, aí sim isso se perdeu. Aí isso deixou de ser importante. Mas qual a ligação disso com os vícios, com ser mais forte do que nós, com o desajuste, com qualquer coisa? Eu não tenho muita clareza agora. Mas acho que os vícios se agravavam ou continuaram ou foram se sofisticando como resposta a essa dor extrema dessa solidão e desse vazio que eu não conseguia aplacar pelas vias convencionais. Não conseguia me casar e permanecer casada e ter filhos e criar uma raiz e ser uma pessoa. Como não consegui até hoje, né? Então, quer dizer, hoje eu sou inofensiva. Inofensiva, mas não estou assim, né, nesses papéis. Não. Vamos ver se como avó eu me saio melhor, né? Deixar de aproveitar essa nova etapa que não deixa de ser uma oportunidade imensa, incrível, mágica, né? Que a vida dá, porque a vida é curiosa, né? Ela tá sempre renovando mesmo, os ciclos, né? É uma nova primavera, um novo ano, uma nova fase, outra etapa. E agora, quem sabe como avó, eu consiga ser uma avó mais convencional, né? Bom, é isso, muito grata. Eu recomendo o filme. E o filme não tem maniqueísmos. Os franceses são foda, né? Agora eu vou pro encerramento do Festival de Cinema. Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Vamos lá ver o filme, dar uma olhada, ver os premiados. E depois a gente se fala. Grata.